para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Senhor, fala através desta palavra, usa-me segundo a tua vontade, ministra o coração dos teus filhos, que cada um seja edificado por ela. Eu a consagro a ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu estou muito feliz por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu estava me lembrando, agora dia 12, nós vamos fazer 39 anos de igreja. Amém? E dia 22 eu vou completar 71 anos de idade. Amém? Graças a Deus. Amém. Como diz a bispa, velho é só meu documento. O resto está que nem meu Fusca aí, tá zerado. E eu sempre falo que não importa o ano de fabricação, importa o estado de conservação, não é? Então, isso é importante. Mas eu louvo a Deus, porque aquilo que nós tínhamos, quando nem igreja nós éramos, permanece dentro de nós. Eu nunca subi para pregar sem ter buscado uma palavra de Deus. Nunca deixei de preparar uma palavra, mesmo tendo a minha memória do meu iPad, até do meu computador, abarrotado de palavra. Porque sempre dentro de nós, essa chama do Espírito Santo arde. E é fruto e produto do quê? De uma revelação. A revelação de Cristo em nós. E Paulo aqui dá uma explicação tremenda. Ele fala que se o Evangelho estiver encoberto, nós não tivemos a revelação do Cristo. E que o Deus desse século, aqui claro, Deus com letra minúscula, ele cegou as pessoas. E às vezes nós não entendemos o que está acontecendo no mundo. Nós não entendemos o que está acontecendo com pessoas dentro da própria igreja. O que está acontecendo, sabe o que é? Uma cegueira quanto ao entendimento das coisas espirituais. E quando nós temos apenas o conhecimento da letra, ela faz o quê? Nos torna religiosos. Mas quando nós temos a experiência do Espírito em nós, nós temos o descortinar do mundo espiritual. E isso tem que ser fruto do quê? De uma verdadeira busca da presença do Senhor. E Paulo fala, claro, em causa própria, porque em Atos 9, de 4 a 9, ele estava indo no caminho de Damasco, havia permitido que Estevão fosse apedrejado, e ele carregava no seu bolso cartas do Sinédrio e do Império Romano, o autorizando a perseguir os cristãos. E o Senhor lhe aparece, e a voz de Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego e vai à casa de Ananias. Ali estava exatamente a manifestação do que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos de entender que para a pessoa que não tem a revelação do mundo espiritual, está na situação do Saulo. Ele achava correto perseguir os cristãos. Ele achava correto o apedrejamento de Estevão. Por quê? Enxergava tudo sob uma ótica religiosa. Não tinha a visão do mundo espiritual. E até para que nós tenhamos entendimento disso,
quando ele recebe a oração, as escamas caem dos seus olhos. É exatamente aquilo que espiritualmente tem que acontecer. Porque em João 4:23, o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós, todo mundo fala e todo mundo sabe esse versículo de cor, que é João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos... E há muitas interpretações. O que é essa verdade que Jesus falou? A verdade é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ora, muitas pessoas podem andar com Jesus e não conhecê-lo. Muitas pessoas podem professar o nome do Senhor Jesus e não conhecê-lo. E Jesus, ele falou em João 3:3: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que tem acontecido é que muitas pessoas estão entrando nos embalos, porque a verdadeira conversão é nós termos a consciência de que Jesus é Senhor das nossas vidas, e ser adorador que o conheça em espírito e em verdade. Ser realmente discípulo de Jesus é viver João 15:15. Ele falou: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E a minha pergunta é: o quanto que nós somos verdadeiramente amigos de Jesus? Por quê? Qual é o conceito de amigo? Amigo é aquele da tua intimidade. Amigo é o que a palavra fala, que é aquele que é mais chegado do que irmão. Amigo não é um ídolo que você carrega. Amigo não é alguém que você coloca em um pedestal e não se relaciona com ele. Amigo não é aquele que você vai buscá-lo uma vez por semana aos domingos. Amigo é aquele que conhece as coisas do seu amigo. Se eu chamo alguém de meu amigo, ele me conhece em espírito e em verdade. E é exatamente o nosso grande desafio, porque fora isso, nós viveremos na superficialidade. E a palavra mostra pessoas que andaram com Jesus e que não tiveram revelação. Pedro, ele recebeu algo tão grande, mas ele não teve o descortinar do Espírito Santo e nem a revelação do Senhor Jesus. Porque em Mateus 26:70, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus havia dito para ele: Pedro, quando você se converter, então o que acontece? Ele andou com Jesus 3 anos. E eu estava meditando nessa palavra lá em Mateus 16. O Senhor Jesus perguntou para Pedro: Pedro, que estão falando que eu sou? E claro, umas pessoas falavam João Batista, outros falavam é o espírito de Elias. E Pedro pegou e falou: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Messias. E Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ali ele estava recebendo o quê? Uma eleição, um chamado, e ele estava sendo constituído o líder espiritual da igreja primitiva. Mas
sem revelação, ele nem sabia o que era isso. Sem revelação, ele continuava sendo o homem bruto, o homem grotesco, o homem carnal e aquele que era oriundo da Galileia, iletrado. É muito, muito significativo nós entendermos isso. Por quê? A revelação de Cristo em nós traz transformação. A revelação de Cristo em nós muda o nosso caráter. A revelação de Cristo em nós transforma o nosso entendimento. E Pedro, todo arrogante, Jesus fala: olha, Pedro, você vai me negar. Eu estou contigo para a vida e para a morte. Era na carne. Por quê? Ele imaginava ter uma aliança, mas não tinha a revelação. Então era necessário que ali, após trair, o Senhor Jesus olhasse para ele. E aquele foi o momento crucial. Ali foi o momento chave em que cai as escamas dos olhos de Pedro. E Pedro então se depara com o Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que esta ceia possa deixar aqui no chão da arena muitas escamas, para que a gente possa enxergar o mundo espiritual e ter a revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque sem isso, chega uma hora que você vai voltar atrás. Esse carnaval revelou muitas coisas. Esse carnaval revelou a falta de conhecimento de Cristo. Por quê? Quando você tem a revelação de Cristo, você não consegue ter comunhão com as trevas. Eu, às vezes, sou obrigado a ir em alguns compromissos que, sinceramente, eu não consigo ficar. Sabe por quê? Porque Jesus falou em João 17, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Aí, a pessoa fala que teve a revelação de Cristo e está sambando com um shortinho desse tamanho no carnaval. A pessoa fala que teve revelação de Cristo e está com um copo de uísque desse tamanho. O outro fala que é pastor e está lá pulando no bloco, porque isso não tem nada a ver. Sabe o que é? É exatamente essa morbidão, essa morte interior e essa falta da revelação. Porque a revelação de Cristo na tua vida te estraga para o mundo. Até amigos mundanos começam a te discriminar. E se o mundo não te odiar, é porque alguma coisa está errado na tua vida. E é por isso que essas redes sociais tá cheio de juízes baratos que querem julgar as pessoas, mas que não conhecem o verdadeiro amor, que é o amor de Deus sobre todas as coisas. Tentaram cancelar a Aline Barros, porque ela foi lá se apresentar no Piauí, não sei aonde, e não tinha nada a ver, era algo extra o carnaval. A roupa dela era de uma serva de Deus, a música dela era de uma serva de Deus, e ela se comportou como uma serva de Deus, e aí detonaram ela. Por quê? Porque dá prazer em querer destruir o próximo, quando você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e você não tem a revelação de Cristo. Mas quando você tem a revelação de Cristo, você ama as pessoas, estejam elas certas ou erradas, você ama. Quando você tem a revelação de Cristo, você sabe que uma vida vale mais que o mundo todo. Quando você tem a revelação de Cristo, você sabe que a tua prioridade de vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso. A igreja precisa se converter. Porque se a igreja tiver a revelação de Cristo, vai haver uma transformação poderosa. Aleluia. Pedro precisava de conhecer. Da mesma maneira, nós vamos agora no Velho Testamento. Geazi andava com Eliseu.
Eliseu era um profeta poderoso, que tinha a unção dobrada de Elias. Eles estavam na guerra contra os sírios, e Deus revelava tudo para Eliseu. E os sírios vieram contra Israel, e aquela multidão de carros e cavaleiros, e Eliseu estava tranquilo, porque ele estava enxergando o mundo espiritual. Segundo Reis 6,16, ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te para que lhe abras os olhos dele para que veja. O Senhor veio na arena renascer, abriu os olhos dele, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aleluia. Aleluia. Tem muitos crentes hoje que são Geazi, que estão ao lado do profeta, porém não conseguem enxergar o mundo espiritual. Por isso, muitas descaracterizações em meio ao povo de Deus. Mas apóstolo, o que eu faço? Está na hora de você realmente consagrar a tua vida e de forma objetiva falar: Espírito Santo, me dá a revelação, que o meu evangelho não esteja encoberto. Porque, queridos, evangelho não é moda. Quando a igreja Renascer começou, todo mundo falava: isso é uma moda, isso é um movimento, isso é aquilo. Uma vez, uma pessoa que me chamou falou: olha, se prepare porque essa moda vai passar. Mas eu falei: que moda? Não tem moda, não tem época, não tem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E apóstolo, a inteligência artificial, ela veio de Deus. O homem desenvolveu. Se alguém quiser usar para o mal, vai usar. Mas a igreja vai usar para o bem. Sabe por quê? Porque tudo vem das mãos de Deus. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será verdade. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. E quão terríveis trevas serão. Deus me livre. Vou ficar até quieto. Deus me livre desses crentes santarrão que tem um olho ruim. Eu louvo a Deus porque Deus me deu um olho bom. Eu olho para as pessoas, eu consigo enxergar o lado bom das pessoas. Eu consigo olhar para a pessoa, um drogado, um acabado, um destruído, eu consigo olhar na vida dele um servo de Deus ungido, cheio do Espírito Santo. Eu consigo enxergar salvação. Eu estava num evento com a Bispa Fê, e era um evento beneficente, que não era da igreja. E quando nós saímos, tinha uma pessoa homossexual, era um homem vestido de mulher, que estava distribuindo uns folhetos, umas coisas, e a Fê era pequena. E ela pegou e falou: nossa, pai, olha. Eu falei: filha, não faça assim. Ame essa vida. Você vai lá e vai pegar um folheto, vai agradecer e vai falar para ele: Jesus te ama. A Fê foi lá, olhou para ele e falou: Jesus te ama. Ele olhou para mim, começou a chorar e falar: apóstolo, eu sou Gideão, eu ouço a rádio. Eu falei: querido, o amor de Jesus está sobre a tua vida. Eu enxerguei que ele poderia ser salvo,
e está nas mãos do Senhor. Agora, quando você enxerga com o teu olhar de discriminação, quando você enxerga com o teu olhar de ódio, quando você enxerga com o teu olhar de crente, acusador e julgador, o Espírito de Deus não te revelou Jesus Cristo. O amor é o vínculo da perfeição. Então, em nome de Jesus, que o Senhor faça cair as escamas dos teus olhos, porque nós não podemos perder a revelação daquilo que é o mundo espiritual. Você sabe qual é hoje o grande drama da igreja? É que as pessoas só estão enxergando coisas materiais. Claro, eu gosto de coisa boa, gosto de comida boa, gosto de me vestir bem, gosto de tudo que é bom, graças a Deus. Que a dona Geni, sempre dentro das possibilidades dela, ela me deu o melhor. A gente era duro, mas ela sempre me deixava arrumadinha. E graças a Deus, que eu quero que você tenha o melhor também. Que Deus te dê a melhor casa, que Deus te dê o melhor carro, que você more numa cobertura, que você tenha muita grana, que você ande só em carro importado, que Deus te abençoe. Mas eu quero te dizer que isso aí é lixo, se você não tiver a certeza da salvação eterna. Porque isso é Evangelho. Nós não podemos perder a visão do espiritual. Nós não podemos jamais substituir o espiritual pelo material, porque essa porcaria dessa cobertura vai ficar aqui na terra e você vai para o céu. Porque talvez aquela pessoa que você discriminou é um Lázaro que enxergava o mundo espiritual e foi para a eternidade, e o rico foi pro inferno. Então, querido, nós cremos na prosperidade, mas ela não é aquilo que nós perseguimos. O que nós perseguimos é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não perca essa perspectiva na tua vida, em nome de Jesus. Eu poderia falar milhões de pessoas aqui, mas eu vou falar rapidamente de Judas. Vocês acham que Judas teve a revelação de quem era Jesus Cristo? Sim ou não? Não teve. O que ele achava que era Jesus? Um cara diferente, um líder político, e era uma pessoa que dava a ele lucros. É só a gente ver João 12, quando Maria derramou lá o óleo precioso, porque João fala, ele era ladrão e ficava com o dinheiro. Por quê? O Senhor Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Em nome de Jesus, ponha o teu coração em Jesus Cristo. Quem tem o coração em Cristo, ama a igreja de Cristo. Queridos, eu amo essa igreja. Eu amo a marcha, porque nós estamos com 8.000 caravanas de igrejas diferentes. E quer queira o inferno, quer não queira, dia 19 de junho, nós vamos mostrar a glória de Deus, porque é uma unidade do corpo de Cristo. E só faz isso 33 anos quem ama verdadeiramente a igreja. E vocês podem ver, quem anda comigo a vida inteira, nunca nós colocamos na marcha para Jesus Igreja Renascer. Nunca. Por quê? Porque são exatamente os nossos valores espirituais. E Paulo fala em 1 Coríntios 15:19, todo mundo devia guardar isso no coração. Repita comigo, diga assim: se a minha esperança em Cristo se limitar à casa,
o carro, a grana no banco, a minha roupa, as coisas desse mundo, fala, eu sou a pessoa mais infeliz da terra. Você concorda? Se não concorda, vai reclamar com o apóstolo Paulo, que foi ele que falou isso daí. Então, nós precisamos da revelação. E Deus queria que Gideão tivesse a visão correta, que Gideão tivesse a revelação. E eu tenho estudado a vida de Gideão, e somente alguém que nasceu de novo para fazer o que Gideão fez. Só alguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E alguém que teve a revelação do Deus vivo. Porque Deus se apresentou a ele. Era diferente dos dias de hoje, porque não havia graça. Nós estamos na graça. Não há intermediário. Se você hoje levantar a tua mão, você clamar, você buscar, a revelação de Cristo vai acontecer na tua vida, porque o Senhor está desejoso. Ele fala, eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar. Amém? Amém? Deixa ele entrar. Eu me lembro, eu até estava... Tem algumas coisas aqui que o pessoal fala que é bem pentecostal, não é? Então quando a pessoa fala assim, canta igreja, isso aí é da época da dona Benedita, né? E o Colin Dye falava assim, igreja não canta, né? Mas nós somos a igreja. Mas eu estou falando isso por quê? Porque na verdade, há uma dinâmica do Espírito Santo de Deus, que ela traz revelação. E a minha avó, ela era uma pessoa, ela foi a primeira pessoa a se converter na minha família. E era uma pessoa muito simples, uma pessoa iletrada. A exemplo de Pedro, ela também era uma pessoa analfabeta. Mas quando você tem a revelação de Cristo, acontece uma revolução tão grande na tua vida, que todas as coisas começam a ser transformadas. E a dona Benedita foi transformada por uma experiência tão poderosa. E a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, ela me levou. Eu nem sabia o que era. Eu imaginava, ela falou, vamos na igreja. Eu imaginava a igreja tradicional, que era uma igreja católica. E quando eu cheguei lá, era uma igrejica pequenininha. Homem sentado de um lado, mulher do outro. E a pregação foi incrível aquela noite. Eu tinha o cabelo mais ou menos aqui, e meu cabelo sempre foi muito liso, e aquela época de jovem guarda e tal. E a pregação foi, Deus não gosta de cabeludo. Eu achei, e eu estava, nossa, eu já não estava gostando do ambiente, eu já não estava, né? E o cara só falava de cabeludo, que não sei o quê, e aí ele pegou, falou, o cabelo é desonra para o homem, não sei o quê e tal. Eu falei, eu vou dar uma moqueta nesse cara já já. Aí eu falei para minha avó, vou sair. Ela falou, não, você vai ficar aí, né? E como eu sempre fui obediente, eu fiquei lá. Aí, terminou, ele começou a fazer apelo, literalmente apelo. Eu não gosto dessa palavra, que eu não preciso apelar nem para ninguém aceitar Jesus. Eu tenho que chamar. Vinde a mim, foi o que Jesus falou, né? Ele começou, quem quer entregar a vida para Jesus? Jesus, quem quer? E todo mundo, né? E eu, na minha. Aí ele pegou, virou e falou, e você aí cabeludo? Pô, intimada assim. Você rejeita Jesus? Eu falei, aí também não, né? Eu falei, rejeitar Jesus eu não rejeito. Aí de repente, veio um monte de gente, pôs a mão na minha cabeça e começou a gritar. E um falava, Siri anda, Siri canta. E aquela loucura, e eu lá embaixo, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando eu me livrei, a minha avó falou, agora você é crente. Eu falei, meu Deus do céu, tá maluco, né? Mas ali tinha uma semente que eu não entendia.
Mas a palavra semeada, quando ela cai numa terra fértil, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Bendito o dia que eu pus os meus pés naquela igrejinha. Bendito o dia que eu não entendi nada, mas hoje eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei aquilo que é Cristo na minha vida. E eu sei que eu, sobretudo, eu posso ser um empresário de sucesso, eu posso ter negócio de sucesso, eu posso fazer o que for, mas sobretudo, Ele é soberano na minha vida. E sobretudo, eu sou servo. E é isso que nós precisamos em nome do Senhor Jesus. Repita comigo 1 Coríntios 2,14. Fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Aleluia. Nós temos que ter o Espírito de Deus. Nós temos que ser homens espirituais. Em nome de Jesus. A primeira pessoa a pôr luz numa igreja fomos nós. Estou que nem o cego lá de Atos 9. Fui eu. Aí, e nós tínhamos na igreja, bem no comecinho mesmo, que o bispo G que vivia nas nuvens. E como diz a Bíblia, permanece até os dias de hoje. Cadê o bispo G? Está ali. Está certo, Liz? O bispo G é o cara mais desligado que eu conheço, mas é meu irmão, meu amigo, meu filho, que eu amo demais. Eu já contei para vocês a história do relógio do Ayrton Senna, não é? Já. Eu desesperado. Dei para o G ali. Poxa. Então, é uma coisa assim, realmente incrível. Porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E quando eu pus a luz, tinha um cara que tudo o que eu fazia, ele reclamava e discordava. Eu falei para a bispa, eu vou pôr a luz. Se ele discordar, é sinal de Deus. Aí a partir daquele dia, eu pus o apelido dele de sinal de Deus. Tudo que eu falava que ia fazer, que ele se levantava contra, era o sinal de Deus. Aí eu entendi que as coisas, para quem não entende, é loucura. Ai, vou fazer uma marcha para Jesus, você é louco. Ah, vamos comprar rádio e televisão, você é louco. Ah, vamos construir uma torre, você é louco. Ah, vamos tomar a arena, você é louco. Graças a Deus, porque a minha sanidade está no Espírito, e a sanidade no meu Espírito faz eu ter raciocínios do Espírito, e a igreja precisa andar em Espírito. Se você quiser entender na carne, não vai entender. Amém? E se você quiser andar na carne, você não vai nem saber o que Deus está fazendo, e a tua carne vai rejeitar, porque a carne e o Espírito são opostos entre si. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Gideão, eu vou fazer uma loucura através da tua vida. Então agora, você precisa de revelação. Diga assim, eu preciso de revelação. De quem eu sou. Você tem a revelação de quem você é? Eu sou servo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou ungido, comprado por bom preço. Eu sou herdeiro. Eu sou verdadeiramente aquele que o Senhor resgatou, e eu fui escolhido para servir a Deus. Não tenho crise de identidade. Amém? A pessoa, quando sai da igreja, a primeira coisa
só me chama de pai, não é? 20 anos me chamando de pai. Pai, 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 aleluia. A primeira coisa, essa mesma pessoa me chama de apóstolo. Oi, apóstolo. Ixi, entornou o caldo. Já era. Sabe por quê? Porque não tinha a revelação. E você acha que isso me dá crise de identidade? Às vezes tem cara que de propósito para me provocar, chama: ô Estevão. Sim, senhor. Não é o meu título de apóstolo que determina quem eu sou. O que determina quem eu sou foi aquilo que Deus escreveu lá no Salmo 139. Ele escreveu: o filho da dona Geni vai ser apóstolo. E eu escolhi. Então, eu sei quem eu sou. E Paulo, ele falou em 1 Coríntios 9: eu não estou nem aí com vocês. Porque ninguém chamava ele de apóstolo. Ele falou: mas vocês que eu gerei como pai, vocês são o selo do meu apostolado. Então, tenha certeza de quem você é em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: quem é servo de Deus tem a revelação, não tem crise de identidade. E aonde que estão aqui os santos lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Amém? Então levanta a tua mão direita e fala para o diabo quem você é. E profetiza aquilo que você é. Porque você vai declarar no mundo espiritual. Amém? Aleluia. Eu sou ungido de Deus. Eu sou servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. E vamos encher o mundo espiritual da verdade de quem nós somos. Amém? Aleluia. Eu quero saber quem eu sou. Eu sou servo de Deus. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E segundo, diga assim comigo: eu preciso ter a revelação de quem Deus é. Amém? És tu, Senhor. Se és tu, Senhor, faz chover em cima do novelo. E agora o Senhor me desculpe e tenha paciência comigo. Mas se és tu, faz chover fora e deixa o novelo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Onipotente. Amém? Todo mundo fala esse ditado, né? Todos os caminhos conduzem, é assim que fala. Todos os caminhos conduzem a Deus. Que Deus? Ao Deus Todo-Poderoso tem só um caminho, e é Jesus Cristo. E a seta é Ele. Ele falou: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: Deus quer fazer loucuras através da tua vida. Você está pronto? Amém? Está pronto? Então é o seguinte, eu vou te dar uma notícia. Juízes 6,16. Mas o Senhor disse: já que estou ao teu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Pirei. Que é isso? Sabe o que é? É a boca daquele que pode, que diz: agindo eu, quem impedirá? E se Deus falou, não tem incerteza. Se Ele falou, vai acontecer. Você precisa de falar apenas como Isaías, que teve a revelação e disse: Senhor, eis-me aqui. Amém? E eu quero te dizer qual é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento da descortinação do reino espiritual. Porque Jesus, todo o tempo ele falou para os discípulos: o meu reino não é deste mundo. E João Batista disse o quê? A vós é chegado o reino de Deus. E querido, quando chega o reino de Deus, meu Pai de amor, e esse reino, ele é nosso, porque ele nos constituiu
reis e sacerdotes. Em nome de Jesus, que realmente você esteja preparado, porque de repente Deus vai começar a fazer as coisas acontecerem. Amém? Deus vai colocar o que está embaixo para cima, o que está em cima para baixo, vai abrir portas, abrir caminho onde não existe caminho, e o evangelho vai ser loucura, e somente aqueles que tiveram a revelação e sabem que Deus pode, tem poder de profetizar sem nenhum tipo de, nenhum tipo de medo. Deus falou, sabe esses midianitas, sabe essa multidão como gafanhotos? Você vai vencer. Você diria amém? Tem certeza? Tem certeza? Quando você olha aquele monte de conta, eu confesso para vocês que eu tenho que entrar em luta e guerra espiritual às vezes, né? Porque as contas da igreja não são fáceis, né? Mas eu sei que as lutas, elas são vencidas no mundo espiritual. E eu levanto a minha cabeça e transformo a ação do mundo espiritual no mundo material. E vou em frente. Porque, diga assim comigo, o homem espiritual traz o mundo espiritual para o mundo material. Amém? E quando nós temos a revelação como Gideão, como Paulo e como grandes homens de Deus, nós vamos viver o que nós não planejamos, o que nós não imaginamos, e Deus vai trabalhar na nossa vida de maneira ilimitada. E eu profetizo em nome de Jesus, esta ceia vai tirar a poeira do teu espírito. Essa cera, não sei se usa mais, mas minha mãe tinha um espanador, e quando fazia, às vezes ela falava, Estevinho, espana aqui para mim, não é? Aí eu ia lá, dava uma enganada assim, fingia que estava espanando, e ela falava, já limpou já? Mas a poeira estava lá, e está cheio de gente que precisa de um espanador do Espírito Santo, para o teu espírito ser livre em nome de Jesus, para você deixar de ser complicado, para você ficar fazendo política dentro da igreja, para você ficar, ai meu Deus, por que isso, ai meu Deus, por que aquilo, ai porque eu vou sentar na área VIP, porque eu vou não sei o que. Queridos, quem é cheio do Espírito Santo lava banheiro, quem é cheio do Espírito Santo faz a obra, carrega a cadeira, está pronto para tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Amém? Então, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Você pode profetizar, eu creio. Amém? Então, em nome de Jesus, repita comigo 1 Coríntios 2:9. Quem sabe de cor? Não, mas aí não vale, que é isso? Você está parecendo eu. Eu tinha um japonês na minha classe no 3º ano, que ele, não tem nenhum japonês aqui, ele sabia tudo, ele só tirava, naquela época não era 10, era 100, o japonês, aí eu falei, eu preciso colar de quem sabe, né? Aí sentei do lado do japonês e mandei uma cola, e aquele dia o japonês estava com espírito de engano, e foi a maior decepção da minha vida. Então vocês estão colando o versículo aí também, mas estão colando certo. Vamos lá, fala bem alto, enche a tua boca e fala. Mas como está escrito, o que Deus, quem ama Ele, diga eu te amo, Jesus. Aleluia. Envolva-se com o poder do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E esta noite chegou a hora de você ativar o teu homem espiritual. Gideão, você não é esse fracassado. Gideão, você não é esse tímido. Gideão, você não é esse medroso. Gideão, eu sou contigo. Isaías 6:7. Com a brasa viva tocou a minha boca,
e a iniquidade foi tirada, e o meu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? E aí o povo apostólico respondeu ao Todo-Poderoso: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Pergunta para quem está do teu lado: como é que eu ativo o meu homem espiritual? Amém? Como é que você ativa o teu homem espiritual? Primeiro, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Amém? Deixa para trás os teus complexos, os teus temores, e olha para a cruz do Senhor Jesus, e levanta a tua cabeça, porque você é ungido de Deus. Deixa as coisas que para trás ficam, se posicione diante do Senhor. Como é que eu ativo no mundo espiritual? Eu começo a realizar no Espírito. Queridos, eu vou te dizer uma coisa: eu já fui tímido um dia, e olha que eu vou te contar, eu acho que eu sou o ser humano vivo, né, que talvez tenha falado com as maiores multidões na história da humanidade, durante toda a minha vida. E eu já falei onde você não nem imagina, né? Mas um dia, eu era tímido, e às vezes ainda quer me atacar, mas Ele queimou a minha boca com a brasa viva. Aí eu me lembro que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e eu abro a minha boca e Ele vai encher, e eu não aceito ser descaracterizado. Então a hora que Isaías soube quem ele era, ele saiu para realizar como nunca. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida. Você vai ativar hoje a tua constituição espiritual. Deus vai tirar escamas dos olhos, vai deixar o Gideão para trás, o Gideão velho, e vai nascer um Gideão apostólico, que sabe que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da tua vida, e que você pode dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E Deus vai transformar a tua história, porque rapidamente eu vou falar para vocês, porque aquele Pedro saiu daquele pátio e ele se levantou. Ele entendeu que ele era Pedro, aquele que Deus tinha chamado, aquele que Deus tinha colocado como líder. E em Atos 4, ele vai na frente dos poderosos lá, e ele fala no Sinédrio, e as pessoas ficam abismadas, e falam: mas esse cara não era da Galileia? Mas esse cara não nasceu na Zona Leste? Mas esse cara não estudou? Eu passei outro dia na frente do colégio que eu estudava, o grupo escolar Professor Gomes Cardim, passei lá. Eu falei: olha que coisa, há mais de 50 anos eu estudei aqui, mas hoje, glória a Deus, que o Senhor me levou. Então, mas não é aquele? Ele andou com Jesus. Eu declaro e profetizo que as pessoas vão reconhecer que você anda com Jesus. A tua luz vai brilhar diante dos homens, em nome de Jesus. Eu quero ver ministérios aqui. Olha, queridos, está na hora das nossas igrejas começarem a ser abaladas pelo poder de Deus. Está na hora dos nossos pastores começar a mergulhar mesmo, que a bispa falou: mergulha no óleo, põe uma tina de óleo lá, põe a cabeça dentro antes de pregar, faz qualquer coisa, mas não dá para continuar como está. Tem que se levantar na força do Espírito, tem que pregar na força do poder. Não tem que esperar chegar a palavra de domingo para depois pegar, dormiu que nem louco, não fez nada, assistiu futebol, não orou, não fez nada, sobe lá no púlpito e lê a palavra, e aí o povo... Você tem que chegar na força, no poder do Espírito Santo de Deus, sabendo que ser pastor não é título, ser pastor é ser ungido, e Deus quer falar através da boca dos seus ungidos.
em nome de Jesus. Então, que seja realmente um novo tempo de Deus, que as mulheres de Deus se levantem nas suas casas, que você se encha do Espírito Santo, amém? Sabe o que Deus faz? Leia comigo, Atos 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram analfabetos, incultos, ficaram o quê? Alguém já ficou admirado com você? Pelo menos o teu marido já ficou, né? Pelo menos a tua esposa. Mas Deus vai te encher do Espírito Santo como Pedro. E lá no teu trabalho vão ficar admirados. Nas coisas que você fizer, vão ficar admirados. E vão falar, me leva nessa igreja porque você é diferente. Eu quero esse Jesus porque você era diferente. Pedro, sem o Espírito Santo, sem a revelação, era um homem. Pedro, cheio do Espírito Santo, com a revelação, era outro homem. E ele já sai de cara e já cura o paralítico na Porta Formosa. Já mandaram prender ele, já levaram, já aconteceu. Aí em Atos 5 vai, meu Deus do céu. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e fala, Espírito Santo, me batiza com a revelação. Espírito Santo, me capacita, porque eu quero receber hoje o ministério do Espírito Santo. Amém? Diga assim comigo, a glória será maior através do ministério do Espírito Santo. Que o Senhor te dê a revelação. E que o ministério significa exatamente executar as coisas do Espírito. Por isso que Jesus falou em João 14:12. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz então isso é verdade espiritual. Vai lá, Gideão, porque agora o Senhor te mandou para um novo tempo. Vai lá, Gideão, porque essa vitória vai ser para os que creem. Sai com 32.000, aí limpa 10.000, aí depois limpa, sobram 300. E quem eram os 300? Os que haviam tido a mesma revelação de Gideão, sabiam que Deus era todo poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, e que você receba, amém, aleluia. Diga assim comigo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Prepare-se, porque Deus vai escancarar o mundo espiritual para a tua vida, amém? E a revelação nos leva a viver o ministério de Cristo, e no ministério do Espírito tem dons, e o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, deixou dons para a igreja, e nós temos esses dons, e nós vamos ver esses dons agindo, e eu quero profetizar em nome de Jesus, o potencial que o Espírito Santo de Deus colocou na tua vida, vai ser descortinado para você, e Deus vai começar a mudar a tua história, você vai sair desta ceia diferente, amém? Porque é um tempo de revelação. Muita gente não sabe, mas João, ele também era homem da Galileia, só que Apocalipse 1:1 fala assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer, e ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra
do testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o fim está próximo. A revelação, que o Senhor realmente te faça entender na plenitude o poder desta palavra, amém? E que você seja tomado pelo poder do Espírito Santo, e que se abra no mundo espiritual um canal e um portal para você nesta ceia, e você realmente se entregue àquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque é o tempo. Saia da tua zona de conforto, saia do teu comodismo, não se olhe mais como pequeno, nem como miserável, nem como limitado, e não se esconda mais do seu chamado, mas se exponha diante do Espírito Santo de Deus e ative o seu chamado, porque é tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar em pé, por favor. Levante as tuas duas mãos bem alto e diga assim comigo: vem Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais, me dá revelação, para que eu possa entender as coisas do Espírito, porque eu sei que o Senhor me chamou, e como Paulo, eu quero transformação, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero entendimento, e que esta revolução de águas interiores possa acontecer na minha vida, e hoje seja um marco, seja um divisor de águas, porque eu sou a igreja do fim, eu sou a igreja dos últimos dias, e a tua igreja dos últimos dias tem a revelação do Espírito. Vem Espírito Santo e toma a minha vida, e pelo teu poder, que nesta noite os meus olhos espirituais se abram. Comece a falar em novas línguas, comece a adorar ao Senhor, e comece a projetar já o que Deus vai fazer. Há mulheres aqui que Deus vai te levantar de uma maneira tão poderosa. A tua oração vai mudar circunstâncias. Não se preocupe, não se preocupe. Ah, mas o meu filho não está na igreja, mas o meu marido não está na igreja, mas a minha filha. O Senhor fala para você: não se preocupe. Conheça ao Deus que você serve, fale com o Deus que você serve, aleluia. Porque como eu me revelei a Moisés lá no monte Horebe, eu me revelo nos dias de hoje. Xerebacai andarás, Erabaxerebehai andarás. Por isso, Pai, cura o meu interior. Por isso, Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, invada a minha vida com poder, e eu vou ser sobre tudo o teu servo. Se o Senhor tem o sucesso profissional, eu quero. Se o Senhor tem prosperidade, eu quero. Mas sobre tudo, eu quero te conhecer em espírito e em verdade. Andarabaxerebehai andarás. Vem Espírito Santo, dá, Senhor, realmente um impacto agora. Dá um impacto no teu espírito. Libera, libera, Pai, os nossos jovens pastores. Libera, Pai, os nossos jovens doadores. Libera, Pai, os nossos pastores. Em nome de Jesus, destrava, tira as amarras espirituais, e nesta ceia, traz a revelação, para que nós nos movamos como Gideão. Andacai andarás, xerebehai andarás. Não há mais tempo a perder, não há mais tempo. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais, e eu quero viver. Perabaxerebehai andarás. Em nome de Jesus, faça um concerto agora com o Senhor.
Faça um concerto agora com o Espírito Santo. Faça um concerto agora com o Espírito Santo de Deus. E peça que verdadeiramente aquilo que você tinha, porque isso é primeiro amor. E o primeiro amor não pode sair de nós. Não pode sair de nós a motivação. Eu sei quem eu sou. E eu te peço, Senhor, revela-te, revela-te. Aleluia. Eu sou teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu te digo, eu sou o que sou. E carabaxereberrai andarás. Olha esse ginásio cheio da glória do Todo-Poderoso. Olha esse ginásio cheio do poder do Espírito Santo. E Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Meu Deus. Xandarabahai andarás. Aleluia. Vem Espírito Santo. Faz barulho aí, faz barulho aí. Aleluia. Vamos chamar a presença do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Eu quero incendiar o meu espírito com a tua presença, Senhor. Eu quero incendiar o meu espírito. Eu não quero passar os anos e viver uma vida na superficialidade. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use. Eu te peço perdão pela minha omissão. Eu te peço perdão, Senhor, pelo tempo que eu realmente não te busquei como devia. E eu me entrego. E eu me entrego. Ribaxa andarebecai andarás. Andarabaxerebecai andarás.